Você já se perguntou o que a Bíblia diz sobre a cremação e se isso afeta a promessa de ressurreição? Talvez você tenha ouvido opiniões divergentes, algumas afirmando que a cremação impede a ressurreição, enquanto outras a veem como uma prática aceitável. Neste vídeo, vamos explorar profundamente essa questão, desvendando os ensinamentos bíblicos e as perspectivas teológicas sobre o assunto. A pergunta está lançada: será que os cristãos que optam pela cremação estão comprometendo sua esperança na ressurreição? Fique conosco e descubra o que a Bíblia tem a dizer sobre o assunto. Explorar o que a Bíblia diz sobre a cremação revela um panorama intrigante de práticas antigas e a visão divina sobre o corpo humano. Ao considerar as práticas funerárias na antiguidade, vemos que o enterro era a modalidade mais comum, com exemplos notáveis como Abraão e Sara, e José, que fez questão de que seus ossos fossem levados de volta à terra prometida. Esses exemplos mostram uma forte conexão com a terra e a promessa divina. A cremação, por outro lado, aparece em situações excepcionais, convidando-nos a refletir sobre suas implicações no contexto da fé e da história bíblica. Antes de começarmos, precisamos esclarecer alguns conceitos. A cremação é um processo que transforma o corpo humano em cinzas por meio da combustão. Primeiramente, todos os objetos metálicos, como joias e próteses, são retirados do corpo. Em seguida, o corpo é colocado em um forno crematório que atinge altas temperaturas, resultando na redução do corpo a fragmentos ósseos, que são posteriormente pulverizados em cinzas finas. Essa descrição do processo pode parecer técnica, mas tem suas raízes em práticas antigas e se conecta com a forma como a humanidade lida com a morte. Comparar as cinzas de cremação com as cinzas comuns revela uma diferença significativa. As cinzas resultantes da cremação são pulverizadas e homogêneas, enquanto as cinzas comuns, como as de madeira queimada, são irregulares e contêm vários resíduos. Essa diferença nos faz refletir sobre o destino final do corpo humano e como ele se integra ao ciclo natural, um conceito que, de certa forma, ecoa na Bíblia. Em Gênesis 3:19 lemos: com o suor do teu rosto comerás o pão até que voltes à terra, pois dela foste tomado, pó és e ao pó voltarás. Do ponto de vista ambiental, a cremação oferece benefícios consideráveis em comparação ao enterro tradicional. Ela requer menos espaço, um recurso cada vez mais escasso em áreas urbanas. Além disso, a cremação evita o uso de produtos químicos usados no embalsamamento e reduz a necessidade de construções elaboradas, como túmulos e mausoléus, promovendo uma abordagem mais sustentável e ecológica. Porém, a decisão pela cremação não é apenas prática, mas também espiritual. Para muitos, ela representa uma forma de retornar à terra de maneira mais direta e menos impactante. Essa perspectiva, quando alinhada com ensinamentos bíblicos sobre humildade e simplicidade, oferece uma nova dimensão ao entendimento das práticas funerárias. E assim, avançamos para uma análise mais profunda sobre o que a Bíblia diz sobre a cremação. A Bíblia, em sua vastidão de ensinamentos, aborda a questão da cremação de forma indireta, mas significativa. Uma das passagens mais citadas nesse contexto é Gênesis 3:19, onde Deus diz a Adão: pó és e ao pó voltarás. Esse versículo, que fala da mortalidade humana, tem sido interpretado de diversas maneiras ao longo dos séculos. O contexto é o relato da queda do homem e a consequente introdução da morte no mundo, marcando a condição efêmera da vida humana e seu retorno à terra. No entanto, ao examinar essa passagem, vemos que ela não especifica um método para o retorno ao pó. Tradicionalmente, isso tem sido entendido como o enterro, mas a cremação também pode ser vista como uma forma de cumprir essa profecia. O ato de retornar ao pó, de uma maneira ou de outra, permanece dentro da promessa de Deus e de seu domínio sobre a vida e a morte.
A essência da mensagem é a transitoriedade do corpo físico e a permanência da alma, um conceito central na fé cristã. Um dos episódios mais intrigantes sobre cremação na Bíblia encontra-se em Samuel 31, onde lemos sobre a cremação dos corpos de Saul e seus filhos. Após a derrota de Israel pelos filisteus, os corpos de Saul e seus filhos foram pendurados nas muralhas de Bet-San como um sinal de humilhação. Os valentes habitantes de Jabes-Gileade, arriscando suas vidas, resgataram os corpos e, em um ato de honra, os cremaram e enterraram os ossos sob um carvalho. Este relato nos revela um contexto de desespero e respeito, onde a cremação serviu como uma forma digna de lidar com os restos mortais em circunstâncias adversas. Esse episódio nos leva a refletir sobre as exceções na Bíblia, onde a cremação é usada como um meio prático e honroso de tratamento dos mortos. A cremação de Saul e seus filhos, longe de ser um ato de desonra, foi uma resposta à situação extrema em que se encontravam. Em tempos de guerra e desespero, a cremação se apresentou como uma solução respeitosa e prática, demonstrando que o contexto e a intenção podem influenciar significativamente as práticas funerárias. A história de Saul e seus filhos nos convida a considerar como as práticas funerárias refletem as condições culturais e sociais de uma época. Na Bíblia, o enterro era a norma, mas esse exemplo de cremação destaca a flexibilidade e a adaptabilidade das tradições em resposta às necessidades específicas. A ação dos habitantes de Jabes-Gileade foi motivada pelo desejo de proteger e honrar os corpos dos reis e seus filhos, destacando que a cremação, embora rara, pode ser uma expressão de respeito e devoção. O uso do fogo, como visto nesse relato, não só destrói, mas também purifica. Na Bíblia, o fogo aparece frequentemente como um símbolo de purificação e da presença divina. Em Êxodo 3, Moisés encontra Deus na sarça ardente, onde o arbusto queimava, mas não era consumido. Esse evento notável simboliza a santidade e a pureza de Deus, mostrando que o fogo pode ser um agente de transformação sem destruição completa. Moisés foi chamado a tirar suas sandálias, pois estava em terra santa, revelando que a presença de Deus transforma o comum em sagrado. Esse exemplo ilustra como o fogo, mesmo na cremação, pode ser visto como um meio de purificação e santificação. Outro episódio significativo é encontrado em Reis 18, onde o profeta Elias confronta os profetas de Baal no Monte Carmelo. Elias orou, e Deus respondeu com fogo do céu que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e até a água na vala ao redor do altar. Este evento poderoso demonstrou a supremacia de Deus sobre os falsos deuses e a capacidade do fogo divino de purificar e validar o verdadeiro culto. Assim, o fogo na Bíblia frequentemente serve para purificação, julgamento e demonstração da presença divina, reforçando a ideia de que a cremação pode ter conotações espirituais profundas. Esses exemplos bíblicos de fogo, como purificador e símbolo da presença de Deus, abrem uma perspectiva interessante sobre a prática da cremação. Enquanto o enterro era mais comum, a cremação, quando vista sob a luz da purificação e transformação, pode ter um significado espiritual que ressoa com as experiências bíblicas. Em situações excepcionais, como a de Saul e seus filhos, o fogo ofereceu um meio de honrar e proteger os corpos, mostrando uma flexibilidade nas práticas funerárias. A conexão entre o fogo e a purificação é ainda mais evidente em outras passagens bíblicas, como em Malaquias 3:2-3, onde Deus é descrito como um refinador e purificador de prata. Este processo de purificação pelo fogo ilustra a remoção das impurezas, transformando algo comum em algo puro e valioso. Essas histórias e simbolismos associados ao fogo na Bíblia
nos convidam a refletir sobre a profundidade e o significado das práticas funerárias. Na verdade, as práticas funerárias na antiguidade refletem profundamente a cultura e a espiritualidade das comunidades bíblicas. Abraão, por exemplo, comprou a caverna de Macpela para enterrar sua esposa Sara, conforme descrito em Gênesis 23. Este ato não só proporcionou um local de descanso para Sara, mas também estabeleceu um legado duradouro para seus descendentes, simbolizando a promessa de Deus à sua descendência. Outro exemplo significativo é o de José, que fez seus irmãos jurarem que levariam seus ossos de volta à terra prometida, conforme descrito em Gênesis 50, 25. Mesmo em meio ao conforto e à prosperidade no Egito, José não esqueceu a promessa de Deus a seus antepassados. Este desejo de ser enterrado na terra prometida refletia a esperança e a fé na fidelidade de Deus e na realização de suas promessas. A cremação, embora menos comum, aparece de forma indireta e em contextos específicos na Bíblia, como no caso de Saul e seus filhos. Essas práticas excepcionais foram moldadas pelas circunstâncias e necessidades do momento. Em tempos de guerra e calamidade, a cremação ofereceu uma solução prática e honrosa, respeitando os mortos de maneira digna e segura, protegendo os corpos de profanações. Essas práticas antigas revelam a profundidade da relação entre a cultura, a fé e as tradições funerárias. Em Gênesis 38, 24, Tamar é acusada de prostituição e por isso é condenada a ser queimada. Essa passagem ilustra o fogo, uma forma indireta de cremação, como um meio de punição, refletindo as práticas e leis severas daquele período. No entanto, a história toma um rumo redentor quando Tamar revela a identidade do pai de seu filho, sendo assim salva da execução. Esse evento ressalta a severidade da lei e a misericórdia que pode surgir em meio à justiça. Outro exemplo significativo é encontrado em Levítico 20, 14, onde se ordena que, em casos de certas transgressões graves, os culpados sejam queimados. Essas leis, dadas diretamente por Deus a Moisés, destacam a seriedade com que certas ofensas eram tratadas na sociedade israelita. O fogo, aqui, é um agente de purificação moral, eliminando a maldade do meio do povo. Esse uso do fogo como purificador moral reflete a intenção divina de manter a santidade entre seu povo. De modo semelhante, Números 16 apresenta uma narrativa dramática do uso do fogo como julgamento divino. Corá, Datã e Abirão, junto com seus seguidores, se rebelam contra Moisés e Arão. Como resposta, Deus faz a terra abrir e engolir os rebeldes, e um fogo do Senhor consome 250 homens que ofereciam incenso. Esse evento não só reforça a autoridade de Moisés e Arão, mas também demonstra o fogo como um símbolo do poder divino para purificar e eliminar a rebelião. Em Josué 7, vemos a história de Acã, que pecou contra Deus ao tomar objetos amaldiçoados de Jericó. Quando seu pecado é descoberto, ele e tudo o que possuía são queimados como um sinal de expiação e purificação do pecado de Israel. Este episódio, mais uma vez, destaca como o fogo foi usado para remover a mancha do pecado do meio do povo, restaurando a santidade da comunidade. Esses contextos bíblicos nos mostram que o uso do fogo vai além da cremação, estendendo-se ao julgamento e à purificação. À medida que exploramos a cremação e a ressurreição, continuamos a aprofundar nossa compreensão dessas práticas e suas implicações teológicas. Em Coríntios, Paulo oferece um dos tratados mais detalhados sobre a ressurreição, delineando a transformação dos corpos mortais em corpos incorruptíveis e gloriosos. Ele começa explicando que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Coríntios 15:50.
Paulo destaca que no momento da ressurreição, os corpos dos fiéis serão transformados, adquirindo uma natureza incorruptível e eterna. Esse ensinamento sugere que a ressurreição transcende a forma física do corpo após a morte, seja ele enterrado ou cremado. Paulo usa a metáfora da semente para ilustrar a ressurreição. O que semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. 1 Coríntios 15:36. Assim como a semente deve morrer para que uma nova planta cresça, o corpo humano deve passar pela morte para que possa ser transformado em algo novo e glorioso. Essa analogia reforça a ideia de que a transformação na ressurreição não está limitada pelo estado físico do corpo, mas é uma obra divina que transcende as circunstâncias materiais. Ele continua afirmando que semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Coríntios 15:44. Paulo diferencia entre o corpo natural, sujeito à decadência e morte, e o corpo espiritual, que é imortal e glorioso. Esta transformação, conforme Paulo, é garantida pelo poder de Deus, que não depende da integridade física do corpo terreno. A cremação, nesse contexto, não representa um obstáculo para a ressurreição, pois a essência da promessa está na obra transformadora de Deus. Outro ponto crucial abordado por Paulo é o mistério da ressurreição. Eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Coríntios 15:51. Esta transformação ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Essa visão apocalíptica da ressurreição reforça a convicção de que Deus pode transformar qualquer corpo, independentemente de seu estado físico. Por fim, Paulo celebra a vitória sobre a morte e o pecado. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Coríntios 15:54-55. Este triunfo final reafirma a certeza da ressurreição e a transformação dos crentes, oferecendo uma perspectiva de esperança e consolo. A cremação, dentro desse entendimento, é apenas uma etapa no processo divino de transformação, e não uma barreira à realização das promessas de Deus. O ensino de Paulo sobre a ressurreição oferece uma perspectiva profunda e consoladora sobre a continuidade da vida além da morte. Paulo aborda a ressurreição como um evento central da fé cristã, enfatizando que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova vida. Em Filipenses 3:21, ele escreve que Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Essa promessa de transformação e renovação reafirma a esperança cristã na ressurreição dos mortos. Seus ensinamentos reforçam a ideia de que a condição do corpo após a morte, seja ele enterrado ou cremado, não impede a ação poderosa de Deus de ressuscitá-lo em uma forma gloriosa. Paulo prossegue descrevendo o retorno de Jesus, afirmando que o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Tessalonicenses 4:16. Esta visão poderosa reforça a crença na ressurreição física dos mortos, independentemente do estado em que seus corpos se encontrem. A cremação, assim, não impede a ressurreição, pois a promessa divina transcende a condição física. A soberania de Deus é um tema central nas Escrituras, reafirmando seu poder absoluto sobre todas as coisas, incluindo a vida e a morte. Em passagens como Romanos 8:38-39, Paulo escreve: Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo poderoso nos lembra que nada,
Nem mesmo a morte pode nos afastar da graça e do poder de Deus. Ele é soberano sobre a criação e a recriação, garantindo a ressurreição dos mortos, independentemente do estado físico do corpo. A promessa de ressurreição é baseada na soberania divina. Em Ezequiel 37, encontramos a visão do vale de ossos secos, onde Deus diz a Ezequiel para profetizar sobre os ossos: "E porei em vós nervos, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor." Ezequiel 37, 6. Esta visão profética demonstra o poder de Deus para restaurar a vida a partir da morte, mostrando que Ele pode recriar e ressuscitar, não importando o estado do corpo físico. Jesus, em sua ressurreição, também exemplifica a soberania divina. Em João 11, 25, 26, ele declara: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá." Estas palavras de Jesus sublinham a autoridade divina sobre a morte e a promessa de vida eterna para todos que nele creem. A ressurreição de Jesus é a prova suprema de que Deus tem poder sobre a vida e a morte, assegurando que todos os crentes participarão dessa vitória final. A soberania de Deus também é evidenciada na criação do homem. Em Gênesis 2, 7, lemos: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente." Deus, que criou o homem do pó, certamente tem o poder de recriá-lo após a morte. Essa criação inicial é um testemunho do poder criativo de Deus, que continua a operar através da ressurreição. Finalmente, a confiança na soberania de Deus nos leva a uma paz e esperança inabaláveis. Em Filipenses 1:6, Paulo nos lembra: "Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus." Essa confiança no poder de Deus para completar sua obra inclui a ressurreição dos mortos, reforçando que nossa esperança está firmemente ancorada na fidelidade e soberania divina. Com essa certeza, podemos enfrentar a morte com confiança, sabendo que Deus é capaz de nos ressuscitar para a vida eterna. Atualmente, a doutrina e os ensinamentos da Igreja sobre a cremação variam entre diferentes denominações cristãs. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu a cremação em 1963, desde que não fosse escolhida como uma negação da fé na ressurreição dos corpos. Os protestantes, por outro lado, geralmente têm uma abordagem mais flexível, deixando a decisão à consciência individual dos crentes. Outras denominações também oferecem orientações específicas, refletindo a diversidade de pensamentos sobre como honrar os mortos, de maneira que respeite as crenças e tradições de cada fé. Os aspectos espirituais e teológicos da cremação também são significativos para muitos cristãos. A Bíblia, embora não proíba explicitamente a cremação, apresenta exemplos de enterro como a prática mais comum. No entanto, a crença na ressurreição e na vida eterna não depende do método pelo qual o corpo é tratado após a morte. Os rituais e costumes comunitários desempenham um papel vital na forma como os cristãos lidam com a morte e a cremação. Em muitas comunidades, os funerais são ocasiões de reunião e apoio mútuo, onde os ritos tradicionais oferecem conforto e um sentido de continuidade. Escolher a cremação pode ser visto como uma maneira de se alinhar com essas tradições, enquanto se adapta às circunstâncias modernas e às preferências individuais. A prática da cremação pode ser incorporada de maneira que respeite e honre esses rituais comunitários, proporcionando um espaço para o luto e a celebração da vida. A importância de considerar os desejos da comunidade de fé e dos familiares não pode ser subestimada.
Em situações de perda, é crucial que as decisões funerárias respeitem tanto a fé pessoal do falecido, quanto os sentimentos e expectativas daqueles que ficam. A comunicação aberta e a consulta com líderes espirituais podem ajudar a navegar essas decisões de maneira que honre a memória do ente querido e ofereça consolo aos sobreviventes. Além dos aspectos espirituais e comunitários, existem considerações práticas e legais relacionadas à cremação. As regras locais variam amplamente e é essencial estar ciente das regulamentações e das opções disponíveis. A cremação pode ser uma escolha mais econômica em comparação ao enterro tradicional, mas ainda requer planejamento cuidadoso para o manejo das cinzas. Este planejamento deve incluir considerações sobre o local final das cinzas e formas de honrar a memória do falecido de maneira significativa e respeitosa. Lembremos que Deus é soberano e tem pleno controle sobre todos os aspectos da criação, incluindo a vida e a morte. A Bíblia nos ensina que Deus é capaz de ressuscitar os mortos, independentemente do estado em que se encontram seus corpos. O verdadeiro foco deve estar nas ações e no caráter que cultivamos durante nossa vida. A maneira como vivemos, nossos atos de bondade, fé, amor e obedecemos aos princípios divinos é o que molda nossa eternidade. A ressurreição é uma expressão da misericórdia e do poder de Deus, não uma questão de como tratamos nossos corpos após a morte. A fé e a justiça que praticamos aqui e agora são as que contam para Deus, que tem o poder absoluto para nos ressuscitar e nos dar nova vida, independentemente das condições físicas de nossos corpos. Portanto, não devemos nos preocupar exclusivamente com a forma como nosso corpo é tratado após a morte, mas sim com a maneira como vivemos nossa vida e os atos que praticamos. A soberania de Deus transcende qualquer prática humana, e é Ele quem decide o nosso destino eterno. Ao mantermos uma vida de fé e integridade, garantimos que a verdadeira essência de nossa ressurreição esteja em perfeita harmonia com a vontade divina, que sempre é mais poderosa e mais importante do que qualquer detalhe material. Se você chegou até aqui, sugiro que assista ao vídeo que conta sobre a morte dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. É só clicar no vídeo que aparecerá na tela. Tenho certeza que será inspirador. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.